Feliz sábado, meu irmão. Seja bem-vindo à igreja virtual do Riacho Grande. Nós ficamos felizes que você esteja aqui no canal do YouTube, então aproveita já, se inscreva nesse canal. Se você quiser entrar em contato também com a igreja do Riacho Grande, com o pastor, quiser falar com a gente, na tela aqui está aparecendo um QR Code, é só você colocar o seu celular, a câmera do seu celular aberta ali, vai te conduzir para um link em que você terá acesso a todas as informações pertinentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Então, saiba que você é muito bem-vindo por cada um de nós aqui e temos certeza que esse momento que passaremos juntos aqui será um momento abençoado por Deus. Mas, para ratificar essa certeza, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e convidar o Espírito Santo para ser o tradutor dessa mensagem para o seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito seja enviado para cada um de nós, que não esteja apenas ao nosso lado, mas esteja dentro de nós, traduzindo, fazendo a curadoria dessa mensagem e trazendo para a gente a lição prática que precisamos colocar em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que a Sua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ler comigo o capítulo 25, verso 8 do livro de Êxodo. Junto comigo, mas pega a sua Bíblia aí, não fica só ouvindo eu falar não. Pega a sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 25, verso 8. Leia comigo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse verso é fantástico porque Deus está falando mais ou menos o seguinte, olha, vocês vão fazer um santuário aí para que eu possa morar junto com vocês, no meio do povo. Eu não quero ficar longe, eu quero ficar no meio do povo. Aí você se pergunta, mas por que Deus quer ficar lá no meio do povo? A resposta não é tão difícil assim, não é tão difícil. Lá no começo, no Éden, o homem de forma genérica vivia em comunhão completa com Deus. O homem, ele vivia falando face a face com Deus. Entretanto, com o pecado, o homem quebrou, ele trouxe uma interrupção nessa comunhão com Deus, na comunhão consigo mesmo e na comunhão com os seus pares. Ele trouxe essa interrupção e logo depois do pecado, o que você lembra? O que aconteceu? Deus aparece no Éden. E qual que é o sentimento do homem agora, quando ele vai entrar em contato com Deus? O sentimento é medo. Esse sentimento vai se repetir por várias vezes na Bíblia, todas as vezes que Deus aparece. Todas as vezes que existe uma teofania, epifania, seja lá como você quiser falar, a aparição de Deus, Deus aparece e o homem fica com medo, o homem se choca, o homem se joga no chão, ele se comove, ele entra em comoção, porque existe uma ruptura, existe um distanciamento, existe uma quebra de comunhão que se deu início e que aconteceu, foi ratificada do pecado lá no Éden. Então, quando Deus fala assim, olha, eu quero fazer um santuário aí, eu vou morar junto com vocês, Deus está tentando restaurar essa conexão que o homem tinha consigo mesmo, com os seus pares e com Deus também. Por isso que ele fala, olha, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano com esse santuário. É um plano bem específico. Deus é um Deus muito detalhista. Não fique achando que Deus é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito, assim. Quando Deus manda Moisés fazer o santuário, ele dá a planta, ele dá medidas, ele dá detalhes específicos de como, o que, quando e com o que deveria ser feito a arca. E a Arca da Aliança não, o santuário e também a Arca da Aliança que estava dentro do santuário. Ele dá descrições específicas. E toda vez que Deus vai falar assim, olha, faça isso aqui, Rafael, olha, eu estou pedindo para você fazer isso aqui. Se está sendo específico, presta atenção. Presta atenção porque tem lição aí. Presta atenção, se Deus foi específico, existe uma lição. E hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas lições que nós podemos aprender com a construção do santuário e o significado de cada movimento, de cada desejo, de cada
cada solicitação divina a respeito da construção do santuário ali. Vocês lembram que quando Deus mandou construir o santuário, ele solicitou um tipo de madeira específica para construir o santuário. Você lembra qual tipo de madeira era? Era a madeira de uma árvore chamada acácia. Bom, o que é uma acácia? A acácia é uma árvore de regiões desérticas que geralmente a madeira é cheia de nó, toda torta, uma madeira difícil de ser trabalhada para você fazer as suas ripas e o que você precisa fazer. É uma madeira difícil de trabalhar, uma madeira dura, uma madeira que não era geralmente escolhida para fazer esse tipo de trabalho, mas Deus quer que Moisés vá lá e pegue a pior madeira, uma madeira de qualidade ruim, uma madeira cheia de nó, uma madeira péssima, para fazer o santuário. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque o santuário representa você, representa a igreja e nós como indivíduos. O santuário é construído como um símbolo de quem nós somos. O santuário é construído através de madeiras cheias de nó, tortas, madeiras que eram duras, difíceis de serem trabalhadas, assim como cada um de nós somos, duros, imperfeitos e difíceis de se trabalhar com. Mas Deus fala a Moisés, vai lá e pega a madeira de acácia. Mas olha que interessante, né? Pega a madeira de acácia e aí você vai lá, Moisés, e você vai ter que serrar as toras de madeira de acácia em tábuas perfeitamente iguais. Deus fala para Moisés serrar as tábuas da madeira de acácia perfeitamente iguais, querendo dizer para cada um de nós que Ele nos olha dessa forma. Ele nos olha de forma igual. Não tem rico, não tem pobre, não tem classe média, não tem preto, não tem branco, não tem índio. Não existem essas diferenças para Deus. Para Deus, todos nós somos ripas de madeira, de acácia, que Ele mandou Moisés cortar igualzinho uma outra. E Ele fala mais para Moisés, fala, Moisés, você vai pegar essas ripas de madeira de acácia e colocar todas elas na vertical, não na horizontal. Porque por mais que essa madeira torta, cheia de nó, difícil de trabalhar, seja ruim, eu quero que todas elas estejam de pé, e uma do lado da outra. Só que tem um problema, quando você vai fazer buscar uma madeira para construir alguma coisa, você vai ao campo cortar a madeira. E essa madeira precisa ser cortada. Ela precisa ser morta, ela precisa ser ferida, ela precisa ser desconstruída, as raízes dela precisam ser cortadas para que ela se torne então a obra de arte que Deus quer fazer com aquela madeira que é imperfeita. Mas uma lição para cada um de nós, meus irmãos, é necessário se permitir deixar o machado de Deus cortar as nossas raízes, tirar a vida que nós achamos que é vida, até que Ele corte a gente e a gente caia como morto, assim como no batismo, caiamos como mortos no chão. E quando a gente cai morto no chão, como uma madeira morta, ainda verde, o que acontece com a madeira morta e verde? O que acontece com ela ali? Se você cortar as ripas, fazer as ripas do tronco que está verde, conforme ele vai secando, essa madeira tende a fazer o quê? A encolher. Eu estou aqui agora gravando com vocês, a pessoa que está gravando aqui comigo é um marceneiro de primeira e me ensinou já muitas coisas sobre árvores que eu nunca vou esquecer. A árvore que eu posso plantar e cortar aqui no Brasil, que não é daquela não é nativa brasileira, árvores que não são nativas podem ser cortadas, as que são nativas não devem ser cortadas. Mas a verdade é que a madeira encolhe, Encolhe. E então por isso que Deus falou assim, Moisés, então na hora que você for colocar as madeiras ali, você coloca uma coisa para conectar elas, para que elas não se separem. Porque na mente de Deus, o povo de Deus é igual. O povo de Deus sim é ruim, é uma madeira ruim, difícil de trabalhar, só que eles são iguais e precisam ficar um do lado dos outros. E por mais que eles queiram se afastar, Moisés, coloca uma trava, coloca uma coisa travando eles para eles ficarem juntos, porque o povo de Deus precisa ficar junto. Essa ideia de que o outro é um irmão tranqueira, uma irmã desavergonhada, essa ideia é uma ideia de uma mente não cristã.
Uma mente bíblica pensa no povo de Deus como uma família. Sim, uma família que tem uma origem imperfeita, uma origem tortuosa, cheia de nós, mas ela precisa ficar junta para ser plano de Deus. Ela precisa ficar junta para ser a vontade de Deus. E eu pergunto para você, você tem sido uma madeirinha no santuário de Deus que gosta de ficar longe dos outros? Que se acha tão diferentona, que se acha tão boa, que quer ficar longe dos outros? Saiba de uma coisa: se você não permitir que o sacerdote coloque essas argolas e trave você junto com a outra madeira, e se você não suportar ficar junto com as outras madeirinhas do Senhor, você não pertence ao santuário. Você não pertence ao plano de Deus. Mas a história continua. E se vocês acham que as lições do santuário pararam por aqui, não pararam. Deus fala o seguinte, fala agora o seguinte, esse santuário é móvel, né? Não é um santuário fixo, é um santuário que está construído no deserto. O povo está andando no deserto, provavelmente ali, já no deserto do Sinai, ainda um lugar hoje que a gente chama no deserto do Sinai ou no deserto da Jordânia, no Wadi Rum ali, já estavam andando pelo território de Moabe ali, né? E então Deus fala assim, olha, faz o santuário, mas esse santuário vai ser móvel. Então como que Moisés falou, como que a gente vai pegar essas ripas de madeira de acácia, que vai cercar o santuário ali, e como que a gente vai enfincar isso na areia? Na areia, o deserto em si, na Bíblia, ele representa o mundo, representa o pecado. É assim que o deserto é visto na Bíblia. Quando Deus fala assim para Moisés, agora, vocês não vão colocar a madeirinha, enfincar na areia. Vocês vão colocar uma base de prata e colocar a madeira em cima da base de prata, para que a madeira não encoste na areia. A prata na Bíblia significa redenção. Geralmente, quando ela é usada de forma simbólica, ela significa redenção. Nós aprendemos aqui que sim, somos amados por Deus, somos cuidados, somos lapidados, somos colocados juntos, mas Deus entende que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos nesse mundo. Então, para a gente tocar nessa terra, a gente precisa de algo para nos proteger, algo para nos dar base. Essas placas de prata que seguravam as ripas, elas são o Cristo que é a tua redenção. Então, quando você vai entrar em contato com o mundo lá no seu trabalho, a sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, com seus amigos, você precisa de base. Se você não tiver uma base, você está desprotegido e você é só uma madeira de acácia. Não se esquece, você não passa de uma madeira de acácia que foi cortada lá do campo. Uma madeira sem muito valor, toda torta, cheia de nó. Você é uma madeira de acácia, portanto, ao pisar no mundo, lembre-se que você tem que ter uma base. E essa base é Cristo Jesus, é Cristo. Agora, quem olha de longe aquela madeirinha de acácia, aquele santuário sendo construído de madeira de acácia, fala, gente, que favela, que coisa feia aquilo, né? É assim que as pessoas pensariam se fosse só assim. Mas Deus fala mais para Moisés, fala assim, Moisés, agora, já cortou, tá tudo direitinho? Eu quero que você revista todas essas madeirinhas de ouro. Como assim? Pegar uma madeira de acácia e revestir de ouro, pastor? Deus pediu para Moisés fazer um negócio desse de desperdiçar o ouro em cima de uma madeira sem valor. É exatamente isso que Deus fez, não só no santuário, mas Ele faz na sua vida. Quando Ele reveste você da justiça de Cristo. Quando você, madeira de acácia, toda ali pobre, imperfeita e difícil, recebe sobre você a justificação de Cristo Jesus. Lembre-se, você é a madeira de acácia do santuário, revestida pelo ouro da justiça de Jesus Cristo. E aqueles que olham de longe, veem brilho, mas esse brilho, madeira de acácia, não é seu. Esse brilho não é natural seu. Esse brilho que você tem é o revestimento da graça e da justiça de Deus sobre a sua vida. Mas a história não para por aí. Quando você entra no santuário, você vai entrar no santuário ali, logo tem um altar de bronze. O altar de bronze está ali para significar o local do sacrifício, onde o sacrifício era feito, né?
querendo dizer para a gente que sem esse sacrifício, sem ter contato com a redenção, com o sacrifício vicário, o nosso contato com Deus não pode ser restabelecido. Por isso que é tão importante que você, meu irmão, que está me ouvindo, entre em contato com igrejas e igrejas. Saiba que nada adianta você ficar ouvindo o sermão de um monte de pastor se você não aceitar e não fizer uso do sacrifício do Cordeiro sobre a sua vida. E então aquele utensílio que é feito ali, aquele altar, ele representa isso. No passo seguinte, a pessoa que está entrando ali no santuário, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se lavar. Numa bacia também que está ali, ele tem que se lavar para poder entrar no santuário, para conseguir então reestabelecer aquela comunhão, aquela conexão com Deus. Por que ele se lava? Ele aceitou já o sacrifício foi feito. Mas na caminhada cristã, a gente não pode se basear só no sacrifício de Jesus. A gente precisa partir para o processo da santificação, da purificação. Por isso que ele vai para a pia se lavar antes de entrar. Porque o local que ele vai entrar ali na frente, o lugar santo ali que ele vai entrar no próximo passo, que ele está no átrio ainda. Quando ele vai entrar no próximo passo ali, é um lugar especial. Você quando entra na igreja, você não se comporta diferente? Quando você está começando o culto assim, você está gritando como fosse a casa da sua avó, da sua tia, igual você faz na sua casa? Você não faz isso. Se faz isso, você tem problema. Você não entendeu o ambiente, você está com dificuldades aí. Você não faz isso. Você entra quietinho na igreja, alguns se ajoelham, oram, falam muito baixo. Se falam com alguém, falam muito baixo. Por quê? A gente entende que aquele ambiente é um ambiente diferente. É um ambiente sagrado. E eu pergunto para você, como você tem entrado na igreja? Como você tem se aproximado de ambientes e momentos sagrados? De forma displicente? Sem dar a devida importância à sacralidade daquele lugar e daquele momento? É óbvio que a igreja não é o santuário. Tá? Aquele texto de Abacuque que diz assim, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, aplicado à igreja, ele não é muito bem aplicado, porque a igreja não é o santuário de Deus, entende o que eu estou querendo dizer? Não é. Aqui não tem a Shekinah divina, aqui não tem a Arca da Aliança. A igreja, no período contemporâneo, se compara mais às sinagogas no período da igreja primitiva, um lugar onde havia pregação, onde havia ensino, mas também havia festas, havia almoços e outros eventos sociais. A igreja está mais para isso do que para o santuário. Entretanto, a aplicação de que se estamos fazendo um culto a Deus, cale-se diante dele toda a terra, é apropriada, mas essa comparação de santuário e igreja tem que ser sempre muito bem colocada, porque uma coisa não é exatamente a outra. O púlpito não é o lugar santíssimo. Não sobe ali porque o lugar santíssimo não é bem assim, tá? Não é o santuário, mas sim traz consigo a sua sacralidade, a sua especialidade, principalmente por causa dos momentos em que Deus está sendo adorado naquele lugar. Então você tem que ter esse respeito que é totalmente lógico dentro da Bíblia, né? Ok, aí você entra no lugar santo, tem mais símbolos ali. Deus fez tudo com muito cuidado. Deus coloca ali no lugar santo, tem a mesa dos pães da proposição. Essa mesa dos pães representa nada mais nada menos que Cristo Jesus, o pão da vida. Cristo Jesus é o pão da vida e a gente tem que comer daquele pão ali, fazer uso daquele pão para conseguir se reconectar com Deus. É aquele pão que nos conecta. No Éden, uma comida nos desconectou. Agora, uma outra comida nos conecta. E então, você olha para o outro lado e você vê também num lado você vê um incensário. Um incenso subindo, representando a oração. Porque só depois que você comeu do pão da vida, só depois que você experimentou Jesus Cristo, que a oração faz sentido. Se você não experimentou Jesus Cristo, qual é o sentido que tem na oração? Se você não aceitou o sacrifício de Jesus, se você não tem buscado se santificar, se limpar, se você não come do pão da vida que é Jesus Cristo, você não tem coragem de orar.
e a sua vida de oração é pobre, você ora muito pouco, porque esse processo foi desprezado pela sua pessoa. Não despreze o sacrifício, não despreze a santificação e não despreze a comunhão com o pão da vida, Jesus Cristo. Então depois que você começa a orar ali, está no momento do incensário, aí você olha para o outro lado, e aí tem um candelabro ali. Tem um candelabro, e ali aquele candelabro com um monte de velas, que representa o brilho que o Espírito Santo dá para aquele que já aceitou o sacrifício lá no altar de sacrifício no pátio, aquele que já se lavou no processo da santificação, aquele que comeu o pão da vida, Jesus Cristo, aquele que orou a Deus agradecendo e pedindo a permanência daquela vida. Agora, o Espírito Santo dá brilho para ele, traz luz, ele brilha agora, para que mais outras pessoas sejam abençoadas por essa experiência de reconexão que ele viveu com Deus. Quando Deus cria o santuário, ele está pensando em reconexão. Ele quer se reconectar com aquele homem lá no Éden, porque lá no Éden ele já tinha um santuário. O que é um santuário? O que é um santuário, gente? Um santuário é um lugar onde Deus está. Onde Deus está, ali é um lugar santo. O que Moisés falou? Deus falou, tira a sua sandália, porque onde você está pisando é um lugar santo. É Deus que sacraliza qualquer coisa. A sacralidade não é um conceito que pode existir sem a presença de Deus. Algo só é santo se Deus se faz presente. É basicamente isso. Algo só é santo se ele é separado por Deus. Algo separado sem Deus não é santo, mas algo separado por Deus, aquilo é santo. Então, chegamos na parte final, e a parte mais esperada. É a parte que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Ali entrava no lugar santíssimo. Olha que interessante. Ele não é só santo esse lugar. É um lugar que ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Na hora que ele entra, o que tem lá naquele lugar? Você sabe o que tem. Tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é feita do quê, gente? De ouro? Responde aí para mim no YouTube. A Arca da Aliança é feita de ouro? Sim ou não? Ouro, prata, diamante, o que é? O que vocês acham do que é feito? Fala para mim. A arca é feita de madeira de acácia. Falei aqui na igreja do Riacho Grande, porque a Bíblia diz, a arca é feita de madeira de acácia. Por que então, pastor? Como assim? Porque se a madeira da acácia representava a nossa impureza e pecaminosidade, ela não devia estar sendo atribuída à arca. Errado. Lê do engano seu. A arca representa o próprio Cristo. Por que o próprio Cristo? A madeira de acácia é a assimilação que ele fez dos nossos pecados. Ele se fez pecado. Ela também é revestida de ouro. E nessa arca, que é de acácia, porque Cristo se fez pecado por nós, ali naquela arca, nós temos os 10 mandamentos. Porque Jesus Cristo, ele veio para morrer aqui na terra por causa do quê? Por causa dos mandamentos. As pessoas, às vezes, elas confundem. Tem uma abordagem muito humanista da vinda de Jesus, do sacrifício dele. Acha que a razão de Jesus Cristo morrer é só porque ele nos ama. Ele nos ama também. Mas ele teve que cumprir a lei. Ele não só morreu por nós, mas ele morreu de forma vicária, cumprindo todos os 10 mandamentos. Para ele nos salvar, ele não precisou desfazer da lei. Não, na verdade, ele tinha que cumprir a lei para que a sua morte fosse vicária, para que pudesse salvar a gente. Por isso que tem os 10 mandamentos na Arca da Aliança, porque esse é o cerne do ministério de Jesus Cristo e é o cerne da reconexão entre o homem e Deus. Quantas pessoas acham que os 10 mandamentos é uma coisa muito chata, uma coisa muito difícil? Na verdade, os 10 mandamentos é o caminho da reconexão. É o caminho da reassimilação, de tirar o nosso medo. Ah, não, os 10 mandamentos dão medo na gente. Não. Os 10 mandamentos mostram uma face de Deus que reorganiza a nossa vida. E eu pergunto para você, o que tinha lá dentro da arca? Tinha os anjos, né, guardando, mas dentro da arca tinham 3 coisas lá. Vocês lembram que tinham lá dentro da arca? Tinham 3 coisas. Eu lembro que nós tínhamos ali, o maná, um pote de maná, né?
nós tínhamos as tábuas e tinha mais uma coisa, a vara de Arão, a vara que floresceu. O maná, obviamente, representa o Cristo. Tudo é o Cristo ali, tudo é o Cristo. Tá? Os 10 mandamentos é o Cristo. O maná que está ali dentro da arca representa o ministério de Cristo, porque Ele dá o pão, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa subsistência e Ele sempre será. E a vara de Arão, o que tem a ver a vara de Arão que floresceu? Sim, aquela vara, Cristo é comparado a uma vara que foi morta, mas depois ela floresce. Como que um cajado morto floresce? Uma madeira morta floresce. Como um Cristo, alguém morto, ressurge? Como alguém que está cortado da terra dos viventes, renasce, floresce novamente? Cristo Jesus. Quantos símbolos bonitos e quantas lições a gente tira para a nossa vida. Mas Cristo não para por aí. Deus não para por aí, Ele quer se reconectar. E o santuário terrestre não foi suficiente para abafar esse desejo de Deus de falar com você, de ligar para você, de poder se comunicar com você, de estar em contato com você. Então Ele fala o seguinte, não, agora Cristo vai lá. O Senhor manda Cristo vir para cá. Então Ele, não usurpando o ser Deus, se torna carne, vem viver com os homens, chora com a gente, come com a gente, sente a nossa dor, sofre a nossa violência, vive a nossa bagunça toda, morre no nosso meio também. E quando Ele está aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra aqui. A princípio, no santuário, a Shekinah se dava lá, mas só o sumo sacerdote entrava em contato com a Shekinah, com a manifestação visível de Deus. Já quando Cristo vem aqui, é um segundo passo da revelação, Cristo se revela a todos os homens. Todos os que estão lá podem ver Cristo, podem tocar em Cristo, falam com Cristo, a mulher toca nas vestes dele, o outro vai e quer matar, o outro vai e crucifica, um fura ao lado dele, todo mundo consegue interagir com essa realidade, entrar em contato sensorial com Deus. O que é um grande passo, mas Deus não está satisfeito com isso. Ele quer reconectar. Deus quer refazer essa conexão. E aí, então Jesus Cristo falou, agora é a hora de eu ir. Eu tenho que ir embora agora, é chegada a minha hora. E então os discípulos falam, não mestre, não pode ir. Ele fala, calma, porque eu enviarei um outro consolador, um outro em grego, alós, um outro igual. E ele vai consolar vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade, ele vai interceder por vocês, só que ele vai habitar aonde? Vai habitar em vocês. Agora ele não vai estar mais do lado, ele não vai ser recluso só para um sacerdote, agora Deus vai habitar dentro de vocês. 1 Coríntios 3, verso 16, leia comigo, igreja, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 3, verso 16, leia comigo esse texto. Diz assim pra gente, não sabeis que sois vós santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Agora não é mais lá no santuário, agora Deus não habita no nosso meio andando e a gente pode tocar nele como era na pessoa de Jesus. Agora Deus habita dentro de cada um de nós. Cada um de nós. É muito interessante que a palavra em grego para santuário, nesse texto de 1 Coríntios 3, 16, a palavra em grego para esse santuário não é exatamente santuário, é a palavra santíssimo. É a palavra que se referia ao lugar onde a arca da aliança estava. Não é a palavra que se referia ao conjunto total, era a palavra que se referia ao Santíssimo, aquele lugar onde a manifestação divina se dava. Paulo nos faz entender que o Espírito Santo agora está num santuário que é considerado santíssimo, que é o lugar da manifestação divina, que é o lugar onde só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. Agora você é esse lugar. E o santuário continua sendo ambulante, ele continua sendo móvel, ele anda por todos os lugares. Ele passa por alguns lugares, fica mais tempo em um, mais tempo em outro, mas no final das contas, é só através desse santuário que as pessoas se reconectam com Deus.
A Shekinah de Deus se deu lá no santuário. E Deus habitou entre os homens. Jesus Cristo veio à terra. E não ficou só para os sacerdotes. Todo mundo podia entrar em contato com Deus. Deus esteve entre os homens. E então o Espírito Santo vem não para viver ao nosso lado, para viver dentro de nós, para que todos os homens tenham Deus dentro de si e que a partir de dentro para fora transformações também ocorressem. Daqui para frente, não cobre mais para que Deus se revele. Para de pedir para que Deus se revele e comece a fazer a sua parte para revelar quem Ele é. Deus conta que você, o santuário de Deus nessa terra, reflita a Shekinah dele. Reflita o carinho sinestésico, acolhedor de Jesus Cristo. E que as pessoas, ao olhar para você, a se aproximar de você, encontrem em você essa madeira de acácia revestida de ouro. E que elas encontrem esperança de que elas podem ser como você também. Porque você trata elas como madeiras do santuário, todas cortadas igual, e que você quer ela juntinho de você, igual aquela madeira conectada uma à outra, e que ela também pode ser revestida de ouro, e que ela também pode entrar no átrio, também pode aceitar o sacrifício do cordeiro, também pode começar a se lavar, ela também pode entrar e comer do pão da proposição, participar do incenso, as orações que sobem, pode clamar a Deus sim, se ela ver em você essa possibilidade. Se a pessoa chegar em você e ver esse santuário ambulante, ela vai olhar para o Deus que você diz conhecer e vai fazer todo sentido. Porque você é o que Cristo fez por você. Você revela, você reconecta pessoas. Você faz homens que têm medo de Deus terem vontade de correr e pular nos braços de Deus. Porque sabem que o nosso Deus é bom e vai fazer tudo o que for preciso para se reconectar com você. Será que hoje estou falando para pessoas que não conseguem falar mais com Deus? Pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Pessoas que se sentem tão distantes que chegam a acreditar que Deus nem existe? Pessoas que já se desconectaram tanto da Bíblia, da verdade, cometeram pecados tão terríveis, vivem uma vida tão desassociada daquilo que era espiritual, que hoje não tem mais nem coragem de se chegar no átrio, de olhar para o sacrifício ou de enfiar a mão na bacia para se lavar, porque talvez ache que a bacia não lava mais nada. Quero dizer para você que a vontade de reconexão que Deus tem por você, ela é infinita e Ele não vai desistir de você. Deus não vai desistir de se reconectar com você. Hoje, através desse sermão, ou em qualquer outro momento, Deus se manifestará na sua vida, tocará no seu coração e falará para você: meu filho, minha filha, eu quero continuar falando com você. Eu quero olhar para você face a face. Não tenha medo de mim. Não se esconda. Não fuja. Porque eu quero me reconectar com você. Tentei lá com os israelitas no deserto, tentei lá na Judéia com Jesus, tenho tentado com o Espírito Santo falar aos corações. Por favor, me dê uma oportunidade de me reconectar com você. Quero orar, pedindo para que Deus coloque as pontas dos dedos dele no seu coração e que hoje essa conexão seja feita. Grandioso Deus, pedimos que a sua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, mas nós não queremos só a sua bênção, queremos relacionamento, queremos conexão contigo, queremos te ver face a face, queremos ouvir a tua voz, queremos ser ouvidos por ti, queremos ser percebidos por ti, queremos te perceber, Senhor, e que quando o Senhor chegar perto da gente, que a gente não tenha medo, porque a gente te conhece, a gente sabe que o Senhor é bom, a gente sabe que o Senhor nos ama, a gente sabe que o Senhor quer se reconectar com a gente. Por favor, Senhor, ouça a minha oração, a oração desse teu filho pecador, dessa madeira de acácia, mas que hoje revestida pelo ouro da justiça de Jesus Cristo, peço para que o Senhor reconecte a sua relação, se reconecte com pessoas e com essa pessoa específica que está me ouvindo, que se sente desconectada contigo. Não tenho mais nada para pedir. Em nome de Jesus, falei as palavras que tinha que falar. Amém.
sua graça, na paz e alegria do Senhor, como irmãos compartilhando minha fé, permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro, Senhor, Criador, só a ti eu darei meu louvor. Sou eu te adoro, Senhor, Criador, só a ti eu darei meu louvor. Sou O culto acabou, mas agora inscreva no nosso canal e faça parte na nossa igreja virtual.